Foi. Agora back. Back. Aqui. Yeah. Yes. Aí. Aê! Campeão! Opa! Grande campeão! Como é que tá a imagem aí, reverendo? Que você me pega aí se tiver ruim. Eu estou vendo e ouvindo com perfeição, a imagem está muito boa. Que bom, apóstolo, que bom. What a pleasure to have you here with me. It's my pleasure, my friend. It's my pleasure. Yes, yes, é uma grande honra. Que honra, pastor, apóstolo, ter você aqui. A gente está aí enviando essa solicitação para todo mundo. Já mandei para vários aqui também. Já mandei para vários. Daqui a pouco vai saltar esse número aí. Vai saltar o número, porque você é um homem de grande rede. Eu não tenho esse privilégio ainda por culpa minha, porque se eu tivesse te ouvido melhor, eu já estava com milhares aí. Porque mas está a caminho, viu? Você é detonador. Que bom. Apóstolo, eu quero dar a você as minhas boas-vindas, ok? Eu quero dar a você a minha saudação calorosa, a minha gratidão por você ter aceitado o meu pedido, ok? O meu convite, e quero imediatamente dizer o que eu vou estar repetindo em algumas ocasiões durante essa live, que o apóstolo Jefferson, além de ser meu amigo pessoal, é alguém com quem eu tive o privilégio de trabalhar. Nós trabalhamos juntos em frentes distintas, mas não apenas isto. É alguém que impactou o meu ministério pela forma de ver o mundo pastoral, pela forma de identificar e discernir o texto sagrado, e algo que pouca gente sabe, pouquíssima gente sabe, quer dizer, até aonde eu sei, as far I understand, como diz pastor Jefferson Neto, é um adorador apaixonado. É alguém que tem uma unção de adoração profética muito forte sobre ele, e nós tivemos o privilégio de viver um clique de Deus em Fall River durante essa convivência, poderosamente, não apenas em algumas outras áreas do ministério, porque a Bíblia diz que o ferro, no seu atrito, afia rostos, e eu assumo isso publicamente, porque aqui nós não temos essa frescura, nós não temos essa ausência de validação, né? E eu tive o privilégio de ter o meu ferro, o rosto meu, afiado no ferro, no rosto deste campeão. E uma das coisas que trouxe a nós um impacto fenomenal, dentre outras, foi a tremenda unção de adoração profética que há na vida do apóstolo Jefferson Neto. Inclusive, a minha esposa falecida pastora Ivana, ela recebeu isto de Deus, na ocasião, através das mãos deste homem de Deus, que a discipulou nesta área. Eu tive o prazer de discipulá-la como pregador, e ela teve o privilégio de ter um discipulador no campo da ministração profética da adoração, que foi o apóstolo Jefferson Neto, e eu quero aqui destacar isso. E eu vou dizer por que eu estou destacando isso, e vou passar já a palavra ao reverendo. Porque não dá para a gente falar em avivamento sem adoração genuína. Não dá para a gente falar de avivamento, de Brasil em chamas, sem que isso não nos encontre numa menção apaixonada de adoração. E assim eu passo a palavra ao apóstolo para sua saudação inicial, e aqui vai a nossa validação, a nossa honra. Apóstolo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Amém, querido. Bom, obrigado, né, por essas palavras tão queridas. Não sei se eu mereço todas elas, mas palavras muito queridas. Você é um gentleman, né? Você é um cara que conhece bem os caminhos da honra, os caminhos do reconhecimento, da validação. E realmente nós já temos hoje aí já algumas décadas, provavelmente mais de 2 décadas já de relacionamento, de interação, né?
eu e o pastor Moisés tivemos a experiência, o privilégio de ministrarmos juntos em muitos eventos, como pregadores, como ensinadores, né? E Deus nos deu a graça de, ao mesmo tempo, sermos avivalistas e também sermos mestres, né? Então, a gente esteve em escolas bíblicas de obreiro, ministrando aqui e acolá, e viajando, inclusive, os Estados Unidos e interagindo juntos. Então, é realmente uma comunhão que não se desfaz por qualquer coisa, né? Já tem um histórico aí. E quando o Moisés voltou para o Brasil, para mim foi um impacto, porque era um companheiro assim, do dia a dia mesmo, de contato, de relacionamento. Então, eu acho, Moisés, que tudo isso, todo esse histórico está voltando à tona com a oportunidade de uma nova interação, numa outra dimensão, não é? Aproveitando agora o novo fluir do rio, né? E de podermos contribuir, sermos cada um, eu, você e outros, a William e pastor Marcos, pastor fulano, ciclano, beltrano, sermos pastoras, disse aquilo, sermos pequenas brasas, né? Nós somos pequenas brasas que estamos nos juntando. Sim. Porque percebemos o início de um incêndio, né? É verdade, reverendo, é verdade. E eu, sem querer te interromper, além de toda essa conexão que envolveu a minha vida até o episódio, né, da viuvez, quando aconteceu, eu sou casado hoje com a Mara, que foi consagrada e separada ao ministério pelo apóstolo Jefferson Neto. Verdade. Essas coisas não podem ser coincidência, não é possível. Isso não é coincidência, né, pastor? Não pode ser. Então, é algo muito gratificante saber que nós estamos envolvidos dentro de uma plataforma relacional com alguns entroncamentos que acenam para a realidade de que Deus está nisso. Para mim é uma honra, pastor. Tem um campeão Amém. Aí de palmas conectado com a gente, né? Que é o Jetson. Eu quero dar a ele as boas-vindas. É alguém que está descobrindo aí o mover e alguém que vai levantar poderosamente em palmas para um grande avivamento. Vá em frente, pastor, até que eu comece aqui as minhas questões. Termina aí que eu te interrompi. Não. Eu estava construindo esse pensamento, mas eu consegui construí-lo. Eu entendo que avivamento, a melhor definição que eu tenho, né? Não quer dizer que tem que ser a definição de todo mundo, né? Mas a melhor definição que eu encontrei para avivamento é o aumento ou o incremento de Cristo na igreja, né? Tremendo. Paulo disse em Efésios que os ministérios, os dons do ministério, eles são para o nosso crescimento, né? Até que cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura completa de Cristo. Então, os 5 dons do ministério, eles têm a função de nos elevar em relação ao caráter de Cristo e, portanto, aumentar, incrementar Cristo na igreja. Quanto mais ausente da igreja estiver Cristo, mais fria é a igreja. Quanto mais presente na igreja estiver Cristo, mais avivada é a igreja. Então não tem receitas mirabolantes, entendeu? Basicamente, nós estamos numa saga em que nós estamos em busca de resgatar o senhorio de Cristo na igreja. Pastor, é tremendo. Para que ele brilhe, para que ele ocupe todos os seus espaços. Quando você lê o Velho Testamento, o que você encontra no Velho Testamento? Você encontra Cristo velado. No Novo Testamento, você encontra Cristo revelado. Então, toda a Bíblia circunda em torno de Cristo. Por isso que a Bíblia é poderosa, por isso que a Bíblia é única. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus e é poderosa para libertação, para cura, para milagres em geral, para a salvação de almas. Ou seja, Cristo dá sentido às coisas.
A Bíblia tem sentido porque Cristo está por toda a Bíblia. Então ele dá sentido à Bíblia. Se tirar Cristo da Bíblia, ela se torna um livro qualquer, talvez um livro até muito pior do que muitos outros, porque vai perder significância. E vai perder significado, né? Então, o nosso desafio hoje é esse, né? É permitir que o Espírito Santo aumente, é como se fosse o dial, né? O dial, aquele botãozinho que aumenta o brilho da luz, né? Permitir que o Espírito Santo aumente o brilho de Cristo na igreja. E aí vem aquela máxima, né? Que a gente sabe muito bem, e às vezes a gente até repete, mas nem sempre a gente repete com a consciência devida, né? Aquela história de que importa que ele cresça, que eu diminua, importa que ele cresça, que eu desapareça, esse tipo de coisa, né? Parece que quando vira canção, acaba se tornando tão corriqueiro, aquilo que é tão profundo, se a gente não vigiar, não perceber, e é isso que a gente busca. Exatamente, exatamente. Então, importa que ele cresça e que eu diminua, é essa rota infalível de que quanto mais de Cristo houver na igreja, menos de mim haverá na igreja. Tremendo. Entendeu? Menos repita esta frase, por favor, pastor. Quanto mais de Cristo houver na igreja, menos de nós haverá na igreja. Isso. Né? E aí eu adiciono uma das frases do John Stott, né, que disse que eu vou tentar trazer na memória aqui, ele dizendo que o importante é descobrir o que o Espírito está fazendo e se unir a ele. Não é? É verdade. E não tentar trazer o Espírito, convencer o Espírito a fazer o que eu planejo, o que eu desejo, o que eu quero e etc. Não. O negócio é, ele sabe bem o que fazer. Eu só preciso descobrir o que é, em oração, em consagração, em sensibilidade, e então seguir a sua liderança. Né? Então fica aí como uma introdução aí, né, esta palavra. Tremendo, pastor. E é uma coisa interessante porque o texto que você acabou de citar vai trazer a palavra pleno, de plenitude do conhecimento de Cristo. Uhum. E essa plenitude do conhecimento de Cristo é que nos envolve na rota de um avivamento legítimo. Porque, lamentavelmente, pastor, e ontem eu fui muito impactado ontem, apóstolo, por algo que o pastor Dan falou, e o texto que você acabou de citar, que está aqui na minha frente, que fala do pleno conhecimento do Filho de Deus, depois que Paulo fala dos ministérios poderosos, isso me parece que tem sido esquecido quando a gente pensa em um avivamento poderoso, por causa da maneira pela qual líderes, pregadores, ensinadores têm tornado mais pleno a questão institucional, denominacional, do que o conhecimento de Cristo na sua realidade prática. Isso depõe contra o mover do Espírito Santo com liberdade. E o apóstolo Dan Duke ontem disse que ele tinha essa preocupação, a preocupação de que essa comunicação, de que essa oportunidade fosse comunicada a partir da realidade de quem Cristo é e nem de quem são as denominações, a religiosidade ou a instituição. E eu queria que o apóstolo falasse um pouco para nós sobre isso. Como nós podemos lidar em um tempo que, ainda que haja um mover acontecendo, há tanta resistência institucional para que a agenda do Espírito Santo prevaleça, uma vez que o que nós estamos fazendo, segundo o que o apóstolo Paulo diz aqui, é que nós estamos na direção de formar, pela unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, né? A estatura da plenitude de Cristo. Como lidar com isso?
uma vez que você está vivendo hoje, apóstolo, um mover, há um avivamento na sua igreja, há algo sobrenatural acontecendo, e você também foi gerado no meio de tantas crenças estranhas, institucionais, e você teve que abandonar tanta coisa em nome disso. Fale para nós sobre isso, por favor. Então, primeiro citando a referência que alguém perguntou aqui, eu acho que nós estamos falando de Efésios, até o dado momento, de Efésios 4, eu citei o versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa ou plena de Cristo. Então, Efésios 4, 13, né? Nós estamos comentando isso agora. Isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu vou resgatar algo que o Dan Duke disse ontem, né? Ontem ele fez uma citação de Raspão, assim, que me atingiu muito forte. Ele falou sobre o clã dos coatitas, né? A tribo de Levi era dividida em 3 clãs, né? Os gersonitas, os coatitas e os meraritas, né? Os coatitas tinham uma função muito interessante. Eles moviam a arca quando era o momento. Essa era a função dos coatitas. Na verdade, os objetos sagrados, né? Os objetos sagrados de ouro do tabernáculo eram movidos pelos coatitas. Os outros objetos de madeira, de prata e tal, eram movidos pelos gersonitas e pelos meraritas, né? Aí ontem ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, os coatitas passavam a vida inteira só aguardando o mover da nuvem. Tremendo. O mover de Deus. A função dos coatitas era aguardar o mover de Deus, porque era o mover de Deus que causava o mover do tabernáculo, que causava o mover do acampamento, do arraial. Então, olha que coisa, rapaz, se a gente for desempacotar isso. O arraial de Israel, nessa época, tinha em torno de 2 milhões de pessoas, né? Alguns falam até mais. Mas fica na casa aí dos 2 milhões e pouco de pessoas. No meio de 2 milhões de pessoas, pessoas vivendo uma vida normal, pessoas trabalhando, cuidando de gado, de cabras, pessoas, sabe, trabalhando com artesanato, com as mãos, e fazendo e acontecendo. Problema aqui, problema ali, causas para Moisés julgar aqui, causas para Moisés julgar acolá. Uma vida inteira fluindo naquele arraial, naquele ambiente, e as pessoas todas envolvidas com aquilo. De tal forma que se a nuvem nunca se movesse, as pessoas talvez nunca perceberiam, porque a vida delas estava fluindo com tanta normalidade, tanta naturalidade, envolvida nos problemas diários, nos desafios diários. Enquanto que os coatitas, não, a função deles era observar a nuvem, era ficar olhando a nuvem. E quando de repente havia o menor sinal de movimento da nuvem, eles sabiam que eles tinham que correr lá, desempacotar o tabernáculo, embrulhar a arca e se mover junto com o movimento da nuvem. Então, respondendo a sua pergunta com esta aplicação, o que acontece? Talvez um dos nossos erros, um dos nossos problemas, talvez seja exatamente essa dialética, de nós aceitarmos essa dialética, de vivermos esse conflito, entendeu? Mas a denominação, mais fulano, mais ciclano, talvez eu não tenha porta aberta na denominação tal, talvez eu não seja mais convidado para eventos ou conferências na igreja tal, na denominação tal. Essas coisas, elas têm que morrer dentro de nós. Aquilo que nós falamos na abertura, que o aumento de Cristo na igreja tem que causar a nossa diminuição na igreja, fará com que nós sejamos promovidos para a condição de observadores da nuvem e alguém que interage à medida em que a nuvem se move. Então, se eu ficar de olho na nuvem, se eu ficar prestando atenção na nuvem, para ver o momento em que ela se move, para que eu não chegue atrasado,
Porque nós sabemos, os estudantes da Bíblia sabem que essas coisas do Velho Testamento, elas aconteciam com risco de morte. Sim. No Velho Testamento, a pena para certos erros, certas falhas, sabe, era a morte, a fatalidade era máxima. Então, o bom observador ele ficava de olho. Agora, isso aqui que é interessante, né? Ele falou isso ontem também. Aqueles que não foram chamados, que não têm esse tipo de dádiva divina, essas pessoas não conseguem ver e observar. E eu falei isso numa live anterior, falando sobre o Elias, né? Que vira para Acabe e fala, olha, corre, se apressa, vai, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Então, Elias falava de um ruído que ninguém à sua volta conseguia escutar, ruído algum. As pessoas estavam ali, escutavam o vento, escutavam rochas rolando, gente falando, isso e aquilo, mas ninguém estava ouvindo aquele ruído. E Elias estava ali e ele ouvia, há um ruído. Ele diz, corre e te apressa, porque há um ruído aí de abundante chuva. Tremendo. Por que Elias ouvia aquele ruído e ninguém à sua volta conseguia ouvir aquele ruído? Havia mais gente com potencial para ouvir o ruído, que depois a gente descobre Eliseu, tem a escola dos profetas e etc. Mas a massa, o povo em geral, ninguém estava escutando aquilo. Ninguém estava ouvindo. As pessoas estavam ouvindo apenas aquilo que o ouvido natural alcança. Apenas a frequência dos tímpanos humanos. Enquanto que Elias estava ouvindo numa outra dimensão. Uma outra frequência, verdade. Outra frequência. E aí vem uma outra máxima agora. Que quando você tem ouvidos para as frequências espirituais, você passa a ter responsabilidade profética. Ok. Você não pode deixar de dizer o que você anda ouvindo. Ok. Mesmo que só você esteja ouvindo. Mesmo que haja solidão nisto, mesmo que seja um processo solitário, isso soa avivamento, isso fala de avivamento. Exatamente, porque Pastor Richard MacPherson just came in. Oh, wonderful, wonderful. Welcome, Pastor Richard. God bless you. What a pleasure to have you here with us. Então, o que acontece é que quero voltar então lá atrás na pergunta novamente. O que acontece? Nós, quando eu digo nós, eu estou falando principalmente de eu e você, porque nós nos conhecemos, não é? Ok. Nós dois, nós já andamos longe demais para nós tirarmos os olhos da nuvem, porque a denominação A, B ou C não está pronta, ou não quer, ou não reconhece o que está sendo profetizado. Nós já caminhamos demais para isso. Eu diria até, pastor, não apenas a denominação, mas pessoa A, B ou C, né? Líderes, denominações e até pessoas que não entendem o que está acontecendo, mas que não podem obstruir o que nós estamos ouvindo e que precisa ser comunicado. Tremendo, então, muito forte. O que me leva para um dos textos que eu tenho trabalhado esses dias, e eu estou pregando uma série, inclusive, na igreja, agora recentemente, com esse texto, porque o Senhor me falou algo específico nesse texto, que é 1 Crônicas, capítulo 12. Não é um texto desconhecido, muita gente conhece o texto, porque fala da tribo de Isacar de uma forma diferente, muita gente usa esse texto para falar sobre discernimento dos tempos. Mas o meu destaque estão em 2 versículos, né? Primeiro, o versículo 23, que diz assim, ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul,
conforme a palavra do Senhor. Então, pausa. Isso foi muito forte ontem. Por favor, pastor, por favor. Pausa. Olha bem, já havia um status quo, tá? Já havia algo em andamento, já havia um certo conforto, já havia certas conquistas, tá? Já havia um certo referencial, as pessoas já tinham para onde caminhar, as pessoas já tinham quem observar, coisas para fazer, guerras para lutar. As pessoas já tinham um reino estabelecido. E aí, de repente, um grupo de pessoas de várias tribos, elas percebem, e esta palavra é fundamental, percepção. Elas percebem que está para haver uma mudança do status quo. Tremendo. Forte. Elas percebem, algo vai acontecer, porque o versículo termina assim, conforme a palavra do Senhor. Eles se reuniram em Hebrom para transferir o reino de Saul para Davi, conforme a palavra do Senhor. Eles perceberam, está para acontecer uma mudança. Tem algo acontecendo nos bastidores divinos. Israel vai experimentar uma mudança substancial. Algo vai acontecer em Israel. E eles se anteciparam, e essa antecipação é que me chama a atenção. Eles se anteciparam, porque alguns aderiram a Davi depois. Ok. Aderir depois ainda é bem-vindo, mas é muito mais fácil aderir depois. Bem-aventurados que não creram, né? Perdão, os que não viram e creram. O processo está equivocado, é verdade. Equivocado. Então, o interessante é que essas pessoas se anteciparam, falaram, não. Algo está por acontecer, vai haver uma mudança no status quo, uma mudança brutal, e eu quero me antecipar. E essas pessoas se antecipam, e então elas vêm a Davi, e aí começa a apresentar várias características dessas pessoas, ou dessas tribos, que eu não vou destacar agora, porque eu quero mostrar uma coisa no versículo 29. Versículo 29 diz assim, 1 Crônicas 12, 29. Eles vão citando, eles citam Judá, citam Simeão, Levi, e em seguida citam Benjamim. Diz assim, e dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. A versão atualizada diz assim, porque havia muitos que ainda não eram fiéis à casa de Saul. Então nós estamos aqui falando de 3 grupos, quando nós estamos diante de um mover de Deus. Se a live está congelada ou se é só a imagem do pastor Moisés? Aqui está perfeito. Ok, vamos Está travado, bem? Tinha travado, a Mara falou aqui que agora soltou de novo, pastor. Pode ir em frente. Ótimo. Muito bem. Então, o versículo 29 diz, e dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia muitos deles que eram pela casa de Saul. Então eu consigo identificar aqui 3 grupos claros que nós podemos aplicar isso em relação ao mover de Deus, ou a essa janela de oportunidade, como ontem classificou o Dan Duke muito bem, essa janela de oportunidade que se abriu no Brasil e que está se abrindo em outros lugares do mundo, né? E pastor, só sem te interromper, mas essa palavrinha no original fala de guarda. É mais do que uma conexão. É o Arabaxacandahanauá. Meu Deus. Regue Achai. É alguém que está tentando manter o posto de Saul. Porque a palavra no original é mismeret, que significa manter guarda. Ou seja, os que ficaram não estavam apenas do lado de Saul, mas queriam proteger a visão. É isso aí.
É, Geshai. O que significa que esses três grupos que eu vou mencionar agora, que é, número um, o grupo que se antecipa, porque tem percepção. É o grupo que se antecipa. Opa, está para haver uma mudança no status quo no Brasil. A Igreja do Brasil sofrerá uma mudança no seu status quo. Deus está fazendo algo nos bastidores. E isso vai explodir na nossa cara a qualquer momento. Coisas que hoje são pontuais, coisas que são locais. Ah, tem um mover em Brasília, tem um mover em São João do Meriti, tem um mover em São Paulo, Rio Claro, tem um mover em Itajaí, tem um mover aqui e acolá. Tem coisas sobrenaturais acontecendo aí na live, pastor. Tem coisa sobrenatural acontecendo aí. Eu não quero te interromper, eu estou sentindo aqui uma unção muito forte. É muito forte, porque há pessoas com as quais Deus está falando, ok? Para estarem atentas ao mover de Deus na vida pessoal delas. Alguém aí escreveu dizendo: eu senti um vento forte aqui, algo que tem coisas acontecendo. Por favor, há coisas tremendas. Meu coração está ardendo. Vai em frente, apóstolo, vai em frente. Vai em frente. Então, o primeiro grupo é o grupo da percepção, é o grupo que percebe, né? É o grupo de Elias, né? É o grupo daqueles que entendem, que percebem, que captam. Não, algo está por acontecer. E começam a pronunciar essas coisas, a dizer essas coisas, a profetizar essas coisas. Esse grupo é o grupo que mais apanha, lógico. É o grupo que mais sofre. Entendeu? Porque você vai dizer coisas que... Você vai dizer que está vendo e ouvindo coisas que muitos não estão vendo e ouvindo. Eu lembro em 2017, quando, apesar de todas as experiências que eu e você tivemos aqui durante muitos anos, envolvendo um outro ministério, foi em 2017 que Deus falou comigo sobre todas essas coisas que eu tenho profetizado, Ok. até culminar na experiência de arrebatamento que eu tive em novembro de 2020. Que a gente quer ouvir um pouco sobre isso. Foi em 2017 que o Senhor falou. Eu estava plantando a segunda igreja, que é essa agora que nós temos aqui, a New Time Church. Estava plantando essa igreja com apenas 12 pessoas. E o Senhor começou a falar comigo sobre algo monstruoso, de tão grande. Começou a falar comigo sobre um mover global, sobre um mover nos Estados Unidos, um mover no Brasil. Começou a falar comigo sobre o protagonismo do Brasil num grande mover espiritual que estava por começar. Tremendo. E eu ainda não sei se por simplicidade ou realmente por ousadia, coragem, eu não sei. Eu comecei a falar exatamente todas as coisas que eu comecei a ouvir de Deus. E aí comecei a tomar pancada, né? Tinha um pastor aí que morreu até pouco tempo atrás, que o Senhor levou ele até de Covid-19. Mas esse cara, o canal dele, ele não fazia outra coisa senão gravar vídeos para rebater coisas que eu dizia. E me chamou de tudo que você puder imaginar. E aí o Senhor falava comigo: não reaja, não reaja, não faça nada, apenas diga o que você está ouvindo de mim, mas não reaja, não persiga, não rebata. E o Senhor não me deixava reagir. Tremendo. E você é um apologeta agressivo. É Aquilo, Deus mesmo. aquilo quando a temperatura sobe no tampo da cabeça, você sabe, né? É isso aí. Mas É não, desse não jeito. reagi, não ataquei, fiquei quieto, continuei falando, falando, falando. Hoje, com todas as coisas que estão acontecendo, todas as coisas que todo mundo, muita gente já está vendo, que realmente tem algo acontecendo nos bastidores. Então, hoje, nós temos o segundo grupo já em andamento, que é o grupo que precisa ver para se envolver. O primeiro tipo é o grupo da percepção. O segundo grupo é o grupo que também vai se unir, também vai ser útil, mas é o grupo que precisa
tá? Até eu ter certeza que... Tem a voz, mas a minha aqui tá normal. Ok, porque a Agora sua voltou. estava travando aqui para mim. Ok. Então tá. Ok. Então, aí vem o segundo grupo, né? Que é o grupo que precisa ver sinais de que alguma coisa está acontecendo para, então, poder adentrar e realmente participar daquilo, né? Mas aí vem o terceiro grupo, que é o grupo do versículo 29. É o grupo que não quer mudança. É. É o grupo que troca o mover do Espírito pelo conforto da denominação, da doutrina de homens, sabe, das convicções pessoais, das convicções coletivas. É um grupo que vai, inclusive, trabalhar contra para que o status quo não mude. Ok. Enquanto o Espírito Santo está trabalhando e movendo gente, pessoas com percepção, opa, algo está para mudar. Sim, sim, Tem algo para mudar. sim. E essas pessoas Sim. começam a se mover, a se movimentar. Olha só o versículo, olha o versículo 24. Diz assim: dos filhos de Judá, que é o espírito de adoração, que traziam escudos e lanças, 6.800 armados para a peleja. Aham. Primeiro grupo acionado é o grupo da adoração, é o primeiro grupo. Quando há uma percepção de mudança no status quo, o primeiro grupo que o Espírito movimenta é o grupo dos adoradores. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Lembra que você falou no começo? É, há uma unção profética de adoração sobre a sua vida. Acho que Gashai Kenderha. Acho que você deveria aparecer adorando no Instagram. Deveria. Gesha Banda Soul, Kargia Banda Rai. Acho que você deveria aparecer ministrando algumas coisas proféticas na adoração. I don't know if brother Richard is still with us. He's still with us. We are talking about some experience from what the Lord said yesterday and what the experience that Pastor Jefferson had with the message that he is preaching. I don't know, but Pastor, we are so grateful to have you with us. And I'll be more than pleased to let you know what's going on, what we are talking about. E pastor, apóstolo Jefferson, eu vou lhe dizer, essa unção que está sobre você neste tempo de Geshai, neste tempo de Deus, onde você tem sido um canal para essa oportunidade, essa janela de avivamento que está aberta, não sei que está voltando. Ok, voltou. Voltou. Porque o reconhecimento de Cristo é Judá. Travou quando você falou de janela de avivamento. Travou aí. Essa janela de avivamento aberta que passa pela adoração, que é estabelecida por essa percepção do adorador, por esse canal, você chega conosco. Isso aqui não tem uma planilha. Eu estou com o meu iPad aqui aberto no texto bíblico. Eu não tenho aqui uma planilha, eu não tenho um esboço dessa entrevista, pelo amor de Deus. Isso está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Eu comecei destacando algumas características do ministério deste homem de Deus, meu amigo, e eu sei o quanto Deus o usa no ministério da adoração profética. Eu vou lhe dizer mais, se você não quiser levar aí o apóstolo para pregar, leve-o para adorar, você vai ver o que Deus vai fazer. E a coisa começa com a percepção
dos judaítas, dos de Judá, porque Cristo é raiz de Judá, é filho de Jessé, e a adoração da igreja é judaíta, não é levita, com todo respeito a Maria, mas ela é de raiz judaíta, e o avivamento, o reconhecimento dele vem por Levi, vem por Judá. Por isso é que homens aos quais Deus levanta com uma unção para este tempo, para este avivamento, para este mover, tem que ser homens por excelência adoradores, não são cantores, adoradores apaixonados. Continua, pastor, vou parar. Continua. Deixa eu dar uma dica para você primeiro, que pode ser que melhore a qualidade da live, da sua imagem. Se tiver mais alguém na casa conectada na mesma rede, pede para desconectar, para deixar só o seu telefone conectado à rede. A televisão não está, só está a Mara, só tem 2 telefones, a internet aqui é forte. Ok, mas aí ela já não está conectada, só está o meu. Tá, porque isso ajuda, tá? Só para você saber. Então, okay. voltando aqui, o que acontece? O nosso erro, talvez, deixa eu colocar dessa forma, o nosso erro, talvez, seja, às vezes, achar que há uma guerra entre o grupo da percepção, o grupo que percebe a mudança, que percebe o movimento do espírito, os coatitas, né? O grupo que percebe o movimento da nuvem, com o grupo que quer manter o status quo. Talvez a nossa falha, uma das nossas falhas, é achar que há um conflito direto entre esses 2 grupos. E aí um grupo quer combater o outro. Sim, o grupo do status quo, ele tenta combater o grupo dos coatitas, ou o grupo da percepção. Ele tenta. Os que entendem que o mover chegou. Agora, o segredo é, o grupo dos que percebem não podem canalizar energia para combater o grupo do status quo, não pode. Assim como, pastor, este grupo que não quer mudança, segundo a palavra que o texto traz no original, eles são protetores daquilo que não é para mudar. Exatamente. Por causa da palavra guarda, que eu trouxe, né? Aqui, né? Que está no original, né? Que aparece no original aqui para nós, segundo o texto de Strong, que é essa palavra mismeret, que não fala apenas de pessoas que são admiradoras daquilo, não, são protetores. Eles querem Saul no poder, são guardadores, eles querem aquela visão que não é do avivamento, que não é do romper, que não é da voz de Deus. Mas nós não podemos lutar contra eles como eles lutam para proteger isto. Exatamente. E agora eu vou explicar por quê. Você imagina, Moisés, você morando lá no deserto com a comunidade de Israel, e quando a nuvem parava, que eles tinham que montar o tabernáculo, todas as famílias tinham que montar suas tendas, armar currais, todo mundo tinha gado, cabras, ovelhas, e coisas diversas. Não era só montar uma barraca de camping. Meu Deus, já peguei. Imagina quanta animosidade. Ai, meu Deus, para ir embora. Ai, tem que desmontar tudo. O melhor é ficar acampado. Ben Deixai. Meu Deus. Meu Deus. Se a gente lê o texto, dá a impressão que o pessoal ficava com uma barraquinha de camping. Tem que parar. Aí montava aquela barraquinha de camping. Não, era uma logística muito grande, era uma estrutura muito grande. E parece, agora aqui é uma humilde opinião, tá? O texto não diz isso. Mas parece que Deus intervinha exatamente quando o povo acostumava. Exatamente.
quando eles acostumavam com o lifestyle, com aquela qualidade de vida, ou com o status quo, ou com as facilidades do momento, então Deus vinha e movia a nuvem. Mas aqui que vai algo interessante. Imagina se os coatitas, que eram os homens que observavam o mover, Uramachata Karabassai. Os homens que observavam o mover. Imagina se eles, ao perceberem o mover da nuvem, se eles começassem a escanear o arraial e pensar, mas olha lá, o fulano de tal não quer desmontar, fulano de tal está reclamando que tem que recolher todas as... Se eles se prendessem a algo dessa natureza, se eles estivessem preocupados em combater os grupos pró-status quo. Entendeu? Qual era o segredo dos coatitas? Qual era o segredo dos coatitas? O segredo dos coatitas é que eles ficavam olhando para cima, nunca para baixo, sempre para cima. Porque a nuvem que se movia ficava em cima. Uhum. Então eles ficavam de olho em cima. A hora que eles percebiam, opa! Moisés era coatita, para quem não sabe, né? Moisés era um coatita. Do clã dos coatitas. Arão era coatita. Então, quando Deus falava com Moisés, o Moisés percebia o movimento da nuvem, os coatitas todos se arregimentavam. Então, o povo ia perceber que havia uma mudança quando a trombeta tocava. As trombetas de prata e o chofar, lembra? Ou seja, ouça isso, cara. Ouça isso. Se o início do mover da nuvem fosse algo claro para todos, não eram necessárias as trombetas. É verdade, é verdade. As trombetas tinham a finalidade de tornar inteligível aqueles que não percebiam o mover das nuvens. Exato. Tremendo, tremendo. Pastor, essa compreensão do avivamento aplicada num quadro tipológico hoje, ela é bombástica, porque se nós estivermos atentos ao mover de Deus, ao mover da nuvem, e não tivermos a vergonha e o medo de comunicar, olhe bem, porque nós precisamos tocar essa trombeta. Gente, a nuvem está movendo, não haverá quem entenda na sua totalidade. O Brasil precisa desses trompetistas, desses tocadores de chofar, no sentido da comunicação, do mover desta nuvem, para que as pessoas entendam, há algo acontecendo, há algo acontecendo. Do contrário, a gente vai ficar guardando vinho novo em odre velho. E essa é a questão. Se o odre não for tratado com verdade e coragem, se perde. Tudo vai se perder. Oh my God. E Deus está falando para pessoas conectadas conosco aqui. Olho na nuvem, olho na nuvem. Pastor Gelson, olho na nuvem, não tenha medo. Você está aí me ouvindo? Você está me ouvindo, Gelson? Não te preocupe com ninguém. Gelson, eu te digo, por Cristo Jesus e segundo a autoridade profética, não te preocupe, não te intimide. Comunica na trombeta que há na tua voz que o mover aconteceu e os que Deus levantou estarão contigo. Não te preocupe, marcha, vá em frente. Deus manda te dizer isso. Segue, porque Deus vai triplicar o que Ele te deu. Apenas vá na direção da nuvem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Oh, meu Santo é o Deus. Senhor. Apóstolo, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Eu me recuso a ser um guardador do odre de Saul. Eu me recuso a ser um guardador do odre de Saul. Eu quero esse odre novo, eu quero esse tempo, eu quero andar na direção da nuvem, do mover, do avivamento do que Deus está fazendo. Oh, meu Deus! Eita Deus! Aleluia! Aí está o trompete, olha aí, ó. Nada disso foi planejado. Nada planejado. Nada planejado. O apóstolo está vestindo uma camiseta que tem um trompete na frente. As a matter of fact, e por falar nisto, o apóstolo Jefferson toca trompete, é um trompetista também. Ou seja, Deus precisa de comunicadores para se mover. Há pessoas que estão vendo, outras não conseguem ver, mas pelo menos poderão ouvir o soar da trombeta, que é a trombeta do mover de Deus. Agora, apóstolo, por favor, você é um escatologista. Há muita gente esperando o soar da última trombeta, mas não estão conseguindo entender a trombeta do mover do Espírito. Estão tão atentos às questões escatológicas que não conseguem estar atentos ao que está acontecendo hoje nesta preparação. Isto é um problema. Eu tenho uma outra coisa que vem ao meu coração fortemente, que você, como um homem de Bíblia, como um exegeta, pode nos ajudar. O episódio da vinda da arca com Davi, que provocou a morte de Uzá. Me parece que o grande equívoco tenha sido também uma excessiva atenção e celebração com a arca e uma desatenção com o mover de Deus. Assim como há muita gente tão preocupada com a igreja, o templo, a igreja, a estrutura departamental da igreja, e em nome dessa atenção excessiva à igreja, à arca, ok? Perdem de vista como Deus vai se mover, e daqui a pouco Uzá está morrendo. Você quer trazer alguma coisa para nós sobre isso? Porque nós precisamos acordar que nós não somos senhores da igreja, a igreja tem um Senhor que cuida dela melhor que nós. Nós precisamos estar atentos a esse mover e deixar Deus ser Deus no mover do espírito desta geração profética. Vem comigo, reverendo. Então, antes eu gostaria de dizer para aqueles que acreditam ser parte do grupo da percepção, aqueles que são coatitas, os coatitas do avivamento, eu quero dizer o seguinte: é imprescindível que mantenhamos os nossos corações puros, livres de qualquer litígio, de qualquer confronto, porque essas coisas afastam o Espírito Santo. O Espírito Santo também não quer que os que ouvem o ruído da chuva, os que percebem o movimento da nuvem, também descartem os outros que não conseguem. Porque muitos dos que não conseguem hoje, conseguirão amanhã. E não nos esqueçamos da parábola dos trabalhadores da 1ª hora. Alguns virão nos últimos minutos e receberão o mesmo salário. O mesmo salário. Com relação à trombeta, eu vou responder com algumas perguntas de retórica. A primeira é: como que a última trombeta pode ser tocada se a penúltima não for? É verdade. Como que a penúltima pode ser tocada se a antepenúltima não for? Exato. E assim sucessivamente. A do avivamento não é a última por acaso. Verdade. Ela é a última porque muitas outras foram tocadas antes. Até que cheguemos à última. Então, eu diria que os escatólogos, aqueles que estão aí esperando Jesus já voltar, que já estão com o tapete do arrebatamento já estendido no chão,
o que eu quero dizer é o seguinte: a melhor forma que nós temos de antecipar o arrebatamento, de nós trazermos a última trombeta, é nós tocarmos as anteriores. As sucessivas, né? As que vêm a partir de um processo, como era em Israel. Exatamente. Muitas trombetas para serem tocadas até que cheguemos à última. E Moisés, Deus, eu e você sabemos disso, muitos aqui nesta live sabem disso. Deus não vai arrebatar uma igreja morna, morta, vazia, perneta, cabisbaixa e com as suas vestes sujas. Não vai. Basta ver Apocalipse 3, 14 em diante. Quando a carta para a igreja de Laodiceia é escrita, que escatologicamente, todo mundo concorda que escatologicamente representa a igreja do tempo do fim. Verdade. A Bíblia diz claramente, olha, se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. Só que muitos não percebem o resto do texto. Primeiro, quando o Senhor escreve a carta, ele destaca as falhas daquelas igrejas que tinham falhas, né? Com exceção de 5 igrejas tinham falhas, mas quando ele diz, ele revela as falhas, as deficiências da igreja de Laodiceia, ele também oferece a solução, né? No versículo 18, você que tem aí agora o Strong, você pode ver onde está a palavra aconselho-te, verso 18, 3:18 de Apocalipse. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. A palavra aí é simboleio. A palavra simboleio, em aconselho-te, você vai observar aí que esta palavra, ela não significa conselho do ponto de vista ocidental. Tipo, posso te dar um conselho? Eu posso te dar um conselho? Não, conselho aqui significa o seguinte: o conselho administrativo da Petrobras se reuniu e decidiu que o preço da gasolina vai ser X. Entendeu? O conselho diretor da Coca-Cola se reuniu, decidiu isso e aquilo. O conselho, aqui nos Estados Unidos tem muito disso, né? Como é que eles chamam aqui? The Chief. Quando os Estados Unidos vão para uma guerra, eles reúnem o Conselho Nacional, né? Joint Chiefs. Joint Chief, o comitê. Joint Chiefs. Então, a palavra conselho, no grego, simboleio no grego, significa poder de determinação e poder de decisão. Então... fala de um active jointly. Exato. Exatamente. Então, o que acontece é que o texto está dizendo, de fato, está dizendo o seguinte: eu decidi, eu determinei que vocês comprem ouro provado no fogo para que enriqueçam, vestes brancas para que vocês vistam e colírio para que vocês vejam. Tremendo. É algo determinado. Não é facultativo. Não é facultativo. Não é tipo, posso dar um conselho para você? Será que você poderia comprar ouro provado no fogo? Será que você poderia? Não. Tem nada disso. Deus não age assim. Deus não ouve ninguém e Deus não é aconselhado por ninguém. Deus determina. Tremendo. E aqui é o Cristo glorificado, com pés como latão reluzente, com uma espada aguda saindo da sua boca, com o cabelo branco como a neve, e com o rosto, os olhos como chamas de fogo. Esse aqui não é o Jesus encarnado, humilde, quebrantado, à mercê da malignidade dos homens. Esse aqui é o Jesus glorificado, eterno, poderoso, com poder de determinação, que faz o uso do simboleio para determinar que a sua igreja vai sim passar por um avivamento antes do toque da última trombeta. Com esse Jesus não se brinca, meu irmão. Meu Deus, é o Jesus que nós nunca vimos.
Nunca vimos. Este nós nunca vimos. Esse os evangelhos não descreveram. É verdade. Porque ele é indescritível. Eita, Deus tremendo. Então verdade. a igreja tem que sair desse marasmo e entender que há uma determinação. Escuta isso, Moisés. Quando o Senhor me levou ao céu em novembro de 2020, que ele estava lado a lado comigo, assim, do meu lado, eu estava em pé assim, ele estava do meu lado esquerdo. Vai em frente. E ele me levou para o lado esquerdo de um arco, estava em frente a um arco, e ele me levou para o lado esquerdo e me levou, de repente nós estávamos entrando numa vila antiga, uma vila veterotestamentária. Tremendo. Nós estávamos entrando naquela vila e paramos assim no lugar daquela vila, e ele então começou a manusear o chão, a terra do chão, assim com as mãos, e daquele manuseio caiu Jonas no chão assim, como se ele estivesse criando Jonas. Cai Jonas assim no chão. E aí o Jonas tenta fugir dele, ele pega Jonas de volta, enterra no chão, e eu vendo aquilo tudo assim diante dos meus olhos, ao vivo e em cores. E ele manuseando Jonas, e ele enterra Jonas no chão, daí a pouco ele puxa Jonas pela cabeça, começa a limpar Jonas com muito amor assim nas mãos, ele vai limpar. E curioso, ele ficava do meu lado assim, ele parecia um pouco maior do que eu, pouca coisa maior do que eu aqui assim. Mas essas coisas dimensionais, elas não fazem muito sentido. Porque ao mesmo tempo que ele parecia pouco maior do que eu, Jonas cabia na mão dele, inteiro. Cabia na mão dele. E ele pegava assim, limpava Jonas assim com as mãos. E quando ele terminava de limpar, ele colocava no chão. E quando ele colocava Jonas no chão já limpo, agora a cena mudava para Nínive. E eu via Jonas entrando para dentro de Nínive e pregando e gritando em alta voz. Ele era um cara assim forte, parrudo, forte, com uma voz muito potente. Ele entrando, gritando cidade adentro e a nuvem da glória de Deus invadindo a cidade e as pessoas se quebrantando. E aí, de repente, diante daquela cena, ele está do meu lado aqui, diante daquela cena, ele vira para mim assim o rosto. Ele vira o rosto para mim assim, rosto com rosto. Havia uma névoa nele, mas assim, rosto com rosto. E com um tom de voz suave, um tom de voz macio, suave, mas carregado de um poder e de uma autoridade que é difícil explicar isto. Difícil explicar. Que coisa. Meu Deus. Meu Deus. E ele se volta para mim assim, em tom de voz, e assim até meio sisudo, ele volta para mim e fala assim, diga para a minha igreja que eu tive que fazer o mesmo com ela, para que ela não perca o seu propósito. Oh, uau! Falou, eu fiz o mesmo com você, e diga para a minha igreja que eu tive que fazer o mesmo com ela, para que ela não perca o seu propósito. E ele dizia, porque o que está vindo aí é grande demais. Tremendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu conto isso ecoa aqui no meu espírito, isso ecoa, porque é uma coisa, aonde quer que eu vá, onde quer que eu for, você acha, meu irmão, que depois de ver e ouvir isso da boca do próprio Senhor, você acha que eu estou preocupado com o que a denominação tal pensa, com o que os líderes não sei de onde pensam, o fulano de tal, a convenção tal, o Beltrano, aquele que me acusa, que fala, você acha que eu estou o mínimo preocupado com o que quem quer que seja, diga ou pense? Você está debaixo de um simboleio. Você está debaixo de uma determinação divina. Entendeu? Então eu teria que ser um maluco, completamente maluco, para eu deixar dispersar isso. Eu não deixo dispersar. Isso fica ecoando no meu espírito aqui, o Senhor falando comigo. O que está vindo aí é grande demais. O que está vindo aí é grande demais. Então, nós chegamos dessa encruzilhada. Lembra que o Danduque falou algo ontem interessante. Ele falou que nós já sabemos o que nós mesmos já temos dito. Nós não temos ainda um avivamento nacional no Brasil.
Sim, sim, Não nós temos. sabemos, não é nacional. Não temos um avivamento nacional. É interino, a gente sabe. Nós temos moveres do Espírito pontuais. Sim. Nós temos avivamentos pontuais acontecendo em alguns lugares do Brasil. Mas ainda não é um mover nacional. Até mesmo porque há um sinal de Deus ainda por acontecer no Brasil. Há um sinal que Deus vai dar ao Brasil. E esse sinal, então, vai desencadear um processo que vai nacionalizar o mover do Espírito. Agora, uma coisa é certa, nós estamos nesta encruzilhada, que é a oferta da oportunidade, o convite para uma oportunidade. Porque uma coisa é, nós estamos aqui nesta live, estamos falando aqui, compartilhando. Você está cheio das suas convicções, eu estou cheio das minhas convicções. Tem pessoas aqui que talvez tenham convicções ainda mais fortes do que a nossa. Eu sei que tem grandes profetas, homens e mulheres de Deus conectados aqui. Mas tem outras pessoas que em momentos como esse, como estão ouvindo uma live punch como essa, a fé enfervesce, cresce, aflora, entendeu? Mas amanhã, depois de amanhã, semana que vem, a pessoa começa a ceder às pressões, começa a prestar atenção no movimento do vento, nas dificuldades, nos apertos, aí a pessoa vai e começa a se perder no meio disso, porque ela não está olhando assim, ela não está olhando para a nuvem, ela está olhando assim. Uhum. Ao invés de olhar para a nuvem, como os coatitas, eles estão olhando para o arraial, para as ovelhas que precisam ser catadas no mato, para as famílias que precisam desmontar as tendas e tal. Então, cede às pressões, diz aqui a Vanessa Ezequiel, cede às pressões. Então, o que acontece? Aquilo se dispersa. Então, esse momento agora é um momento de queimar as pontes. Nós temos que queimar as pontes. Ou queimar os navios. Tremendo. E nos jogarmos de corpo e alma e manter o foco no mover de Deus, daquilo que Deus está fazendo e está falando. E aí o Danduque disse uma outra coisa ontem, eu tenho que citá-lo aqui várias vezes, né? Dizendo o seguinte, se associem a pessoas que estão ouvindo o ruído da chuva. Não se associem a pessoas que querem manter o legado de Saul em vigência. Não se associem a pessoas assim. Isso precisa ser frisado. Há uma necessidade de se desconectar de tudo aquilo que tenta manter esse legado, essa coisa que já foi trocada, esse odre que não funciona mais. Isso precisa, e é preciso coragem, Gelson. Nós precisamos de coragem. Coragem para não nos conectarmos a quem não quer viver esse tempo davídico. Esse tempo davídico. Para se conectar a ele, tem que ter coragem. Olha o verso 33 de 1 Crônicas 12. Abre aí, por favor. Abrindo. 1 Crônicas 12, 33. Ok. Leia. Deixa eu mudar aqui, porque está em inglês. Já estou mudando aqui. Ok, o 33 vai dizer: e de Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000 destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. Aí está. Aí está. Na minha versão corrigida diz, com coração constante. Okay. E se você for lá no Strong, sabe o que a palavra significa? Homens capazes, em inglês, eles são they are able to keep ranks. Ranks, em inglês, são divisas de autoridade. Ok, yes. Tá? Yeah, which could kept
Kept ranked. Yeah. Kept ranked. É. Yeah. With Então, cool rank, kept. para quem não fala inglês, rank é uma palavra em inglês para falar de posições de autoridade no exército, por exemplo. Tá? Pastor, a palavra no original fala de uma raiz primitiva. Exato. É algo muito, muito entranhado. É alguém que vai guardar um legado, não o legado de Saul, mas o que está muito antes de Saul. Exatamente. E aí esse keep ranks é que é o segredo. Por quê? Porque imagina só, escuta essa, Moisés. Vai. Imagina o que é que torna um exército vencedor numa guerra. É a capacidade de cada indivíduo no exército, seja soldado, cabo, sargento, primeiro, segundo e terceiro sargentos, tenente, tenente-coronel, major, vai até chegar no general. Se cada um desses não tiverem a capacidade de manter o rank, de manter a sua divisa, sustentar o seu rank, escuta, e não cobiçar o rank alheio. Ok. Não cobiçar a divisa alheia. Você já pensou se o cabo na guerra falasse assim, eu só vou guerrear se me derem agora a divisa de capitão, ou de sargento, ou de tenente. Então, na minha tradução diz coração constante, que é a mesma coisa. Constante. Gente, nós precisamos de constância. Meu Deus, eu estava falando isso hoje com o pastor Julimar, que está aí. Julimar, você está ouvindo aí, Julimar? Pega, Julimar, Deus está falando contigo. Julimar, Deus está falando com você. Se você ainda está aí, escreve aí, porque Deus está falando contigo. Meu irmão, o Jefferson não estava com a gente hoje. Sem constância, nós vamos ter competição. Nós vamos ter quebras de divisas. Nós vamos ter o princípio de autoridade traído. Meu Deus. Por isso, constância. Deus colocou você aonde? Para adorar, seja constante. Deus colocou você para auxiliar, seja constante. Ele saberá o momento de te promover. E ele só promove os constantes. Só os constantes são promovidos. Meu Deus. Eita Deus. Santo, meu Jesus do céu. Meu Deus. Algo está sendo liberado lá no Gurupi. Apóstolo, você não sabe, algo eu estou trazendo aqui, Julimar, Ana, pastores que estão no Gurupi, algo está sendo liberado sobre vocês agora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Santo. Bom, estou à sua disposição. O que você quer fazer daqui para frente, meu irmão? Reverendo, eu quero agora deixar você descansar, porque eu trouxe aqui uma ideia sobre Davi, o transporte da arca, a respeito dos zelosos que acabam se tornando mais zelosos pela caixa do que pela nuvem. Mas eu não vou mexer nisso aqui agora, porque é algo muito forte. E a hora está indo, e eu quero trazer você de novo, apóstolo, para outros encontros. A gente não vai esgotar isso não, porque aí também é inesgotável. Mas eu quero aqui, em nome de Jesus, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade, e eu quero que você fale um pouquinho, assim que você tiver tanto uma informação mais precisa sobre essa possibilidade do grande evento profético aqui no Brasil, em que você vai estar na Comunidade Graça, o Tabernáculo de Brasília,
março ou abril, né? Por favor, fale um pouquinho. O apóstolo Jefferson está para nos passar uma data e nós vamos estar trabalhando com conexões. Pastor Gelbson, que está aí. Pastor Gelbson, meu amigo, você está aí. Eu quero envolver você nesse processo desse grande mover profético que vai haver aqui conosco em Brasília. Outras igrejas serão envolvidas. Oi, bem? Pastor Gelbson, não, pastor Gelbson vai ser parte disso. Pastor Julimar, pastor David, pastores que estão conectados conosco aqui, haverá um grande mover e nós teremos a presença do apóstolo aqui conosco, pregando, liberando unções. Pastor William, do Rio de Janeiro, também virá liberando unções. Pastores que estão envolvidos, são os coatitas que estarão reunidos dentro dessa visão judaíta de compreensão de que o odre é outro. Fala um pouquinho sobre essa data, apóstolo. Então, primeiro, a data, o mês já está definido, que estava entre março e abril, então nós já definimos o mês, vai ser o mês de abril mesmo, tá? Não, é abril, pronto. Me ajuda aí, Mara. Abril. Mês de abril, já vou ver a data. Pronto. Isso. Então, veja bem, eu chego ao Brasil na segunda semana de abril para um evento que nós teremos em São Paulo, tá? Primeira coisa. Depois disso, eu estou à disposição de vocês, porque na semana seguinte eu tenho que ir para o Espírito Santo. Eu tenho um outro evento, uma conferência em Colatina, no Espírito Santo. Então, o período mais próprio, porque vocês querem, logicamente, um final de semana, não é isso? Vão ser 3 dias. Sexta, perfeito. Sábado e domingo. Perfeito. Então, o melhor vai ser o final de semana de 23. Olha aí, ó. 23. Já vou escrever aqui e já vou formar a comissão dos coatitas. A comissão dos coatitas eu já vou formar aqui, ok? Porque a nuvem vai se mover. Pastor, me dá a data, por favor. Outra vez, abril, qual é a semana? Seria 21 a 23 de abril. 21 a 23 de abril, do 4. Pois eu estou propagando, segundo já essa orientação que eu estava esperando, que a nossa conferência profética de avivamento será nos dias 21, 22 e 23 de abril, com a presença do apóstolo Jefferson Neto conosco. Teremos a presença de irmãos que virão do Rio de Janeiro, onde nós estamos indo ministrar o avivamento e pegar as unções que lá estão. Vai ser um grande mover e eu já estou, a partir de hoje, no culto e na nossa live, divulgando e anunciando à igreja que nós vamos processar todos os esforços financeiros para esse evento. Estou pedindo, pastor Gelbson, você é nosso mais que convidado, você é um liberador de unções. Entre conosco, não marca nada para essa data, Gelbson. Você está aí com a tua igreja abençoada e próspera. Nós vamos... Será uma grande conferência, grande não por causa de questões estéticas, será grande por causa de tudo aquilo que nós vamos investir na nuvem, naquilo que nós vamos investir preparando o ambiente, as tendas da maneira como Deus quer que sejam preparadas. Vai ser uma honra ter você aqui, apóstolo, pois está feito, está agendado. E vai vir gente de vários lugares do Brasil, isso aí vocês podem ter certeza. Tá? Vai vir gente de vários lugares do Brasil. A comunidade que me segue, por exemplo, em Goiânia, é imensa. E outros estados aí vizinhos, próximos. Então, vocês, com a divulgação apropriada, no tempo certo, vocês podem se preparar, já vão pensando aí, de repente, em logística, sabe? Divulgar aí questão de rede hoteleira, de o que vocês tiverem aí em termos de
de estrutura, divulgar isso aí, porque eu já sei como que a coisa é, tá? Há um grupo de sedentos aí, e sabe, que grupo que está em busca de realmente algo genuíno do Espírito. E outra coisa, vocês estão na cidade do governo, sabe? Isso. Um mover genuíno do Espírito aí tem um significado extremamente especial. Tremendo. Porque é a cidade de onde saem os comandos de governo para a nação. Entendeu? Então, Deus tem planos com Brasília, não tenha dúvida disso. Verdade. Aí, ó, Luisiânia, Goiânia, aqui já se manifestando. Ó. Isso, é gente que está aqui perto da gente, está a 30, está a 40 minutos daqui, 50 mais ou menos. Vai vir. Esse povo vai vir, vai chegar a eles e nós vamos estar implementando, nós vamos criar aqui toda uma plataforma a partir da Comissão dos Coatitas, a Comissão dos Coatitas, que vão trabalhar ao meu lado, criando plataformas para recepção, para hospedagens, aquelas pessoas que querem participar, mas que não vão ter dinheiro, talvez, para pagar um hotel, nós vamos prover lugar para hospedar, colchonete, nós vamos criar uma plataforma logística para receber estas pessoas, serão 3 dias de glória. Anápolis já se manifestando aí, ó, Anápolis. Pessoal de Anápolis, tremendo, tremendo, e vai ser tremendo. Apóstolo, eu estava esperando por isso. Nesta mesma ocasião, nós não vamos celebrar aqui um aniversário isolado da igreja. Um aniversário, não. O nosso aniversário será o mover do Espírito, o avivamento. Nesta mesma ocasião, nós vamos estar profetizando, estabelecendo legados que envolvem o tempo da existência do ministério no Brasil, do rebanho, e vamos estar fazendo isso com a conexão com a nossa igreja nos Estados Unidos. Pastor Valder, que é um homem que admira o seu trabalho, você vai estar com ele lá, inclusive em Brockton. Nós vamos envolver muita gente, que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude. O Valder é muito querido, o Valder é muito querido, e eu não sei se ele está aí com a gente. A gente está geograficamente um pouco separado, mas é um moço de Deus, as experiências dele são experiências espetaculares. Eu amo aquele rapaz, amo aquele rapaz. Eu confesso a você, Jefferson, eu vou lhe dizer, é um homem desprovido de qualquer centralização e manipulação. Moisés, olha só nesse pedacinho aqui que nós estamos falando, ó, olha aqui, ó, já Luisiânia, Anápolis, Montes Claros, Minas Gerais, Serra Dourada, Mato Grosso, olha aí, Castanhal, Pará, olha aí o tanto de gente, cara, Osasco, São Paulo. Aonde está o campeão pregadorzão, David Milhome, nosso campeão lá, é o guerreiro. Olha isso. É tremendo, entendeu? Vai ser forte. Apóstolo, eu conto com seu apoio, também com seus conselhos, não é verdade? Nós somos amigos e é uma conferência em que nós estamos apalpando, porque ninguém aqui é expert em avivamento, nem em conferência de avivamento. Aqui não tem vaidade. Aqui não tem. Aqui nós somos desmontadores de tenda e montadores de tenda. É isso. Não tem vaidade, não tem vaidade. Não tem protagonismo aqui em lugar nenhum. Não tem protagonismos. Então, apóstolo, está feito. Apóstolo, minha gratidão, meu amor a você, Jefferson. Meu amor a você, a sua família. Você é um homem amado, é um homem amável, você é um servo, é alguém que Deus trouxe à minha vida. Eu tenho 2 referenciais muito fortes. Você sabe quem é o primeiro, que é o Gelson Brown. Eu não abro mão desta semente genuína que Deus trouxe há 43 anos atrás na minha vida. É um homem de Deus, um grande campeão. E o segundo impacto de Deus na minha vida, sem dúvida nenhuma, foi ter tido a chance de tê-lo conhecido. Ainda me lembro quando eu acabava o culto, eu ia te procurar, você saía correndo, lá no Fall River. Acabava o culto, você saía correndo, eu falava assim, hoje ele não sai, eu vou pegar ele do outro lado da porta. Quando eu desci, que dei a volta que você veio, você tomou um susto, eu estava lá, e aí, campeão? É verdade. Super verdade. E você levando o teu povo para lá, dizendo, vai ouvir esse cara,
vai ouvir esse cara, você levou o teu povo para lá e dizendo, vai ouvir esse cara, vai ouvir o Moisés, e eu te peguei na porta e fiz de você um companheiro lá ao meu lado e depois tornei-me um companheiro ao seu e ali descobri quem era você em Deus, que nunca quis outdoor. Você nunca quis outdoor. Amém. Você nunca quis fama. Você nunca quis aparecer. Eu sou testemunha disto. E fomos impactados. E quando você chegou lá, alguém disse para mim, mas você vai ter coragem de deixar esse homem à frente da igreja junto com você? Cuidado. Eu falei, cuidado com o quê? Cuidado com o potencial que ele tem, cuidado com quem ele é em Deus. Eu não preciso ter cuidado com quem ele é em Deus, porque Deus o trouxe para cá por um propósito. E vivemos ali experiências tremendas. Pessoas que tentaram ativar inseguranças ou coisa, e você descobriu primeiro quem eu era, depois eu descobri quem você era. Então eu valido o teu ministério, eu valido a tua presença na nossa vida e quero que Brasília seja impactada por esta unção na tua vida. Muito obrigado, pastor. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, queridão. Ó, salva a live. As pessoas estão pedindo aí para salvar, tá? Não, vai ser salva, que agora eu estou ficando mais esperto aqui para salvar. Um abraço. Obrigado, pastor. Abençoe esse povo. Por favor, Pai ministra. querido, em nome de Jesus, como alguém que está observando o mover da nuvem, como alguém que está de olho no mover do teu espírito, como um simples integrante deste grupo de observadores e de atores, Senhor, eu clamo agora por cada família, cada pessoa conectada nesta transmissão, em nome de Jesus, que venha sobre esses pastores, pastoras, homens, mulheres de Deus, Pai, que venha uma glória, uma nova dimensão de unção e de graça, Senhor, e que eles sejam maiores do que eu, maiores do que o Moisés, que eles sejam maiores do que os nomes que já estão em evidência, que desse grupo saiam homens e mulheres poderosos em Deus, para a transmissão de unção e para o estabelecimento do reino de Davi, em Cristo Jesus, na terra, e manifestação da glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.